Estamos de volta com você, com o nosso programa Além da Notícia, conversando hoje sobre a base comum curricular. Um assunto tão importante para todos nós e é importante que nós entremos também na discussão. É importante que nós também entremos para conceber esse projeto, porque ele é de importância para todos nós. Diz respeito à educação dos nossos filhos, diz respeito à nossa própria educação. Por isso que nós estamos hoje aqui no nosso programa Além da Notícia, conversando sobre isso. Tenho a alegria de ter a professora Therese Hoffmann, que já está conosco desde o primeiro bloco, desenvolvendo esse assunto conosco, e o professor José Ângelo Belloni. Bom, várias discussões a respeito dessa mudança da base comum curricular. Além do professor, o aluno, o estudante, ele conta com um material didático que é importante. E o material didático, principalmente o livro didático. O que vai mudar em relação a esses livros didáticos para a educação? Bom, o MEC já tem se preparado para o atendimento da base. Sim. Né? Então, o Plano Nacional do Livro Didático, ele é uma estrutura muito grande, né? Já consolidada no MEC, que há uma seleção, né? Mediante edital para a adoção, né? Do determinado livro. E isso já vem sendo organizado, né, para 2019 em cima dessa versão da base. Certo. Né, porque o livro ele tem que ser nacional. Né? Então, com aquele conteúdo, cada estado vai se apropriar, né, e utilizar de acordo com o seu currículo. Tá? Certo. Então, novos livros estão sendo elaborados a partir disso? Sim. Já estão... Isso está no calendário do MEC. Mas vamos falar em calendário do MEC. Está aqui pronto, a base curricular está pronta. A partir disso aqui, vocês estavam explicando para nós, está se discutindo nos estados, né? Se discutiu nos estados e se aprovou a terceira versão. Ok. Agora, os estados têm feito reuniões para organizar os seus currículos. Tá? Então, essa parte da base já está consolidada. Eles já se apropriaram do conteúdo que ela traz. Agora, em cada estado, isso tem um calendário, cada estado está organizando as suas ações, né, os seus seminários, as suas oficinas, para a construção dos seus currículos. Certo. E o MEC também tem feito reuniões de formação com os representantes desses estados. Já tivemos 2 eventos de formação, né, aqui em Brasília, justamente para onde vieram representantes de todos os estados, das secretarias de educação, das escolas, né, as pessoas que estão voltadas para a construção desse currículo, para dar essa orientação e discutir dúvidas, né, esclarecer procedimentos e dar essa formação para que eles possam voltar para os estados, como está acontecendo, e construírem os seus currículos. Professor José Ângelo, o senhor falava no bloco anterior que a base para o ensino básico e fundamental, né, ela já está elaborada. Agora, implementada, vai ser a partir de quando? Eu digo na prática, na escola dos nossos filhos, a partir de quando? Bom, o plano é iniciar, né, essa implementação em 2019. No próximo ano. No próximo ano. Nesse momento, o que está acontecendo? Grupos de cada estado foram treinados para construir o currículo em cada estado. Então, nesse momento, é isso que está acontecendo, a construção dos currículos dos estados, cuja previsão é terminar até o final do ano. Não é? Termina até o final do ano e o senhor acha que dá para começar o próximo ano escolar implementando isso? E essa implementação vai sendo feita aos poucos. Poucos. Em alguns lugares, sim. Estão mais avançados, a construção do currículo está avançada. Ou seja, não vai ser de uma forma, pelo menos, uniforme a implementação. São realidades diferentes. São realidades né? diferentes. Mas por isso você tem a meta inicial e... Pois é, mas essa meta inicial a gente percebe que não vai todo o Brasil caminhar junto. Olha, por exemplo, do jeito que está sendo disponibilizada a formação, você tem boas condições de começar junto, sim.
né? É. E a Porque medida do ele tempo vem vai... desde 2015. Aham. Não é de agora. Então, os estados e municípios, os professores participaram da audiência pública. Depois você teve a discussão em seminários em cada estado. Então, a apropriação dessa discussão, ela tem se dado ao longo desses anos. Eu entendo. É que no bloco anterior, vocês trouxeram aqui para nós aquilo que vai ser comum, obrigatório para todas as escolas. Nós trouxemos aqui o ensino de línguas, né? A educação artística, as matérias básicas, a geografia, a história, a matemática. Nós sabemos que tudo isso é importante ser implementado. O que eu acho que é difícil é você, por exemplo, começar com todas as escolas Sim. tendo essas matérias que são obrigatórias segundo a Base Nacional Comum Curricular. Por exemplo, se você pegar os nossos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sul estão prontos para isso, na sua grande maioria. Mas se você for olhar lá para o norte do país, estão preparados para ter hoje, a partir do próximo ano, essas matérias que vocês estão colocando que são obrigatórias, essenciais terem? Bom, a previsão do MEC é que os currículos dos estados, sim, estejam já... Não, mas o currículo... Porque as matérias são as mesmas. Pois é, mas eu as quero... matérias são as mesmas. O que você organizou foi o que currículo, se aprende em cada... Isso. Pois é, mas esses conteúdos para serem aprendidos, certo? Precisa ter ali professores para exercer isso. Sim. Essas escolas todas do Brasil hoje têm os professores para dar essas matérias segundo a base curricular elaborada? Ainda não tem. Não. Alguns estados estão mais avançados, vocês concordam comigo? Sim. Né? E outros vão talvez esperar ainda uma geração para se conseguir ter. Não é que eu quero ser pessimista, não. Sim, eu é tava todo falando um pro senhor que planejamento. eu venho do Tocantins, meu amado estado, e eu sei qual é a deficiência de educação que se tem lá. Né? E eu sei que em muitos lugares desse interiorzão do meu Brasil aí, ainda tem muita dificuldade para a criança aprender matemática. Não é? Você às vezes não tem lá um professor capacitado para ensinar aquelas 4 operações básicas. Né? Isso ainda não mudou no nosso país, não. Ainda tem crianças ainda que terminam, às vezes, o ensino básico aí, não sabem as 4 operações. Não é? Eu sei que vocês são educadores e sonham como eu que isso seja superado. Não é? Mas a gente sabe também que a prática ainda vai ser uma coisa muito dura a ser enfrentada. Não, é como a gente disse no outro bloco, os dados já mostram isso. Antes, né, Menos da 50%, base, você trouxe o aqui pra Plano mim. Nacional de Educação já previa uma série de metas que elas ainda estão em fase de serem cumpridas. Né? Então, é um processo paralelo. Né, como a gente disse anteriormente, o investimento em educação ele tem que ser prioritário. Né? Porque justamente isso, para você não só dar conta de implementar a base, mas de ir avançando nessas deficiências que já são conhecidas, né? E com a base podem vir a ser mais ressaltadas, né? Porque você vai ter que ter um padrão igual, né? De norte a sul. Então, mas você tem várias estratégias que o governo, né, já vem adotando, como né, de formação continuada, como o ensino à distância da Universidade Aberta do Brasil para a formação de professores. Então, você tem algumas estratégias são conhecidas, precisa de investimento. Sem investimento, realmente, você não vai conseguir atender nada. Como é que vocês pensaram, por exemplo, eu digo vocês porque vocês estão aí com muito amor inserido nesse processo, né? Vocês são educadores por amor e por paixão, isso é muito bonito de se ver. Como é que foi se pensado, por exemplo, as nossas crianças que têm deficiência de aprendizado? Bom, a base não fala nessa situação, né? Na verdade, cada sistema de ensino resolve isso de um jeito. De um jeito. É? Então, isso continua sendo uma competência de cada sistema de ensino, de cada rede de ensino, como faz isso. A gente tem até sistemas de promoção diferentes de um sistema para o outro, né? E você tem a legislação, né? A legislação federal que prevê, sim, a inclusão e as condições de aprendizagem indiscriminadas. Pois é, mas precisa de um currículo mínimo também. Sim. Né? Para crianças com
que tem... quer dizer, eu falo deficiência de aprendizado, gente, mas as deficiências são as mais diversas possíveis, né? Então, tem que se pensar nessas que têm deficiência também para que se sintam... É questão da acessibilidade, né? Ela está prevista em lei. Está prevista em lei e a base curricular deve estar envolvida nisso aí também. Mas agora eu volto para a questão, então, da família nesse processo, não é? Lá no processo inicial, vocês ouviram as contribuições, assim por diante. Penso que a maioria dessas contribuições vieram de professores. A maioria foram das escolas, né? Quer dizer, quando a gente olha o número, o maior número de contribuições vem de pessoas individuais. Isso. Não é? Mas, na verdade, são contribuições mais esporádicas. Não é? As escolas não fizeram contribuições mais consistentes, mais completas dentro do... Então, nesse sentido, a informação que vem das escolas, as contribuições foram muito mais completas do que dos cidadãos né, individuais. Por exemplo, não dá para se ter para se ter uma base que seja uniforme, que procure uniformizar o direito à educação, que todos precisam ter. Mas quando vai se elaborar currículos, por exemplo, questões que são polêmicas, que não são fáceis de serem abordadas. Por exemplo, um tema, educação sexual, né? O que ser abordado, o que não ser, o que entrar, o que não entrar. Hoje a gente, por exemplo, discute questão da ideologia do gênero e outros temas afins, né? Na elaboração dessa base comum curricular, esses temas foram vistos, pensados, entraram nos... Eles estavam no... Eles são sugeridos como temas transversais. Isso. Não são aqueles objetivos de aprendizagem que estão detalhados na base. Então, a base sugere que cada sistema de ensino, no seu currículo, que cada escola, no seu projeto pedagógico, tenha a oportunidade de abordar outros temas. Você falou, por exemplo, da participação da família. Eu queria entrar um pouco nisso. Certo. É uma coisa histórica para quem analisa dados da educação no Brasil, que um fator de sucesso da escola é a participação dos pais. As escolas que têm associações de pais que funcionam, pais que estão lá dentro da escola, os pais que entram na escola, esse é um fator de sucesso na escola. Sem dúvida, isso aparece nas avaliações que se faz sempre, não é? Então, essa entrada das famílias na escola é fundamental para o próprio desenvolvimento da escola, não é? O que a base prevê disso? A base prevê que os currículos sejam construídos com a participação das famílias e da comunidade, não é? Mas ela não dá um roteiro de como fazer isso, né? Isso é uma tarefa dos sistemas de ensino, dos projetos pedagógicos das escolas. A Constituição diz, né, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então, mas eu concordo com o senhor e acho importantíssima a participação aí da comunidade e assim por diante. Eu ainda temo de uma coisa ficar meio disforme, não é? Determinada comunidade tem mais influência de um pensamento, em determinada escola isso é ensinado, e outra escola isso não é ensinado. Não gera disparidade, não? Mas isso pode estar nas culturas, né, como nos temas transversais, nas realidades, né, em termos ambientais. A gente tem um bioma aqui que ele vai perpassar, né, pelo ensino das ciências, de forma um pouco diferente do que no norte. Né? É óbvio que eles têm que aprender sobre tudo, mas aquela realidade que a pessoa vive, ela está ali mais destacada. Próxima a ela, né? Então, isso é a diversidade. Né? Então, assim, os temas fundamentais estão garantidos e as especificidades culturais ou de hábitos mesmos, de tradições, né? Elas são acentuadas dentro dos temas transversais. Coisa boa. Eu quero ouvir agora de vocês. Vocês estão felizes com esse trabalho? Qual é a expectativa que vocês têm agora com relação a essa Base Nacional Comum Curricular?
Olha, a gente teve a oportunidade de acompanhar desde o início. Certo. Né? Então, a gente sabe da seriedade com que todo o processo veio sendo tratado, apesar das diversas mudanças até de ministério, né? Até de ministro. Uhum. E isso, assim, esse processo foi inédito no país e ele realmente tem falhas, com certeza, mas ele propiciou de forma ampla e democrática a participação de quem quisesse. Foi contemplado. Tá? Então, assim, o portal foi todo construído de forma a dar acessibilidade, né? As pessoas podiam mudar qualquer coisa, mudar tudo, ou concordar com tudo. Uhum. Né? Então, assim, e todas as contribuições a gente teve o cuidado de registrar e de contabilizar, até os xingamentos. Né? Então, assim, o resultado disso foi tratado de forma séria por uma série de especialistas. Né? São pessoas gabaritadas, profissionais de alto nível, que trouxeram o resumo, né, de tudo que foi falado e o CNE aprovou. Agora, ele só vai ter consecução se continuar tendo trabalho e se tiver investimento. Fundamental. Né? Uma coisa não pode ser dissociada da outra, porque senão, né, boa vontade não consegue resolver tudo. Né? A base mostra, sim, a necessidade premente de investimento significativo na educação nas suas diversas esferas, até mesmo para você conseguir unificar o acesso, né, ao direito equânime da educação nas diversas regiões do país. Professor José Ângelo, o senhor está satisfeito com esse trabalho? A gente nunca está completamente satisfeito, né? A gente sempre espera mais. Mas nós vivemos, eu acho que no Brasil, um momento de, pelo menos na geração, nos documentos e etc., de muita mudança na educação básica. Certo. Né? Então, e temos uma situação muito dispar de um lugar para o outro, muito diferente, etc. Para se ter uma ideia, o Plano Nacional de Educação, que é de 2014, e que traça metas para 2024, traça como meta o ensino em tempo integral em 2024 em metade das escolas. Nossa. Não é? Então, vejam que é uma situação o fato da meta para 2024 ter ensino integral em metade das escolas demonstra a situação que nós estamos hoje, muito ruim. Então, existe uma série de movimentos feitos na direção do ensino integral, de um currículo mais unificado, de uma formação mais específica de professores e etc. Agora, isso precisa de uma mobilização da sociedade. Educação de qualidade custa dinheiro. E a sociedade precisa participar. Olha, eu quero agradecer imensamente à professora Therese Hoffmann, ao professor José Ângelo Belloni. As contribuições que vocês trouxeram foram fundamentais para nós, que às vezes ainda somos leigos no assunto, mas sabemos da importância que a educação tem para todos nós. Por isso a gente quer voltar a discutir esse assunto ainda em outras oportunidades na nossa programação da TV Canção Nova. Deus abençoe imensamente vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco, viu? A gente que agradece. Nós agradecemos, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha no Além da Notícia. Voltamos na outra semana para conversar com você sobre outros temas tão importantes. Deus abençoe você.